Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje dando sequência aos vídeos a respeito de Prediction Profiler, eu tenho aqui uma situação onde nós vamos praticar um pouco a parte do Desirability Function, né? Aqui nós temos um resultado, né, de três variáveis respostas aí medidas em um DOE, né, em um experimento com 6 fatores, 16 rodadas, né, 3 variáveis respostas, e nós vamos aqui trabalhar com essa parte. Então, Prediction Profiler no vídeo anterior a gente já viu qual é o conceito, né, como é que a gente faz aqui, como é que a gente interpreta ele e alguns detalhes que a gente poderia organizar. O vídeo de hoje é para falar sobre esse Desirability Functions aqui, que é o momento que a gente otimiza a nossa resposta, né? A gente vai tentar encontrar uma combinação de fatores aqui em diferentes níveis para maximizar, para tentar atender a diferentes resultados ao mesmo tempo, né? Porque uma vez que você mede aí mais do que um y, mais do que uma variável resposta, no momento que eu mexo aqui, por exemplo, eu tenho a alteração dos três resultados aqui do meu experimento. Eu não posso, não deveria trabalhar com uma fórmula em separado para cada um, porque, por exemplo, vamos supor que eu estou usinando uma peça ou estou injetando uma peça, isso aqui são parâmetros de máquina e aqui são três características diferentes em uma mesma peça, né? Então, ao mexer em um parâmetro, eu afeto os resultados de formas diferentes. Então, como maximizar isso, né? No momento que eu habilitei essa função, o Jump já me deu três linhas aqui na diagonal apontadas para cima, porque ele está como padrão, né, no software para maximizar os resultados. Então, se eu tenho especificações diferentes para eles, eu posso organizar isso como eu preciso, né? Por exemplo, aqui dentro desta opção eu tenho a parte de Set Desirabilities, então eu vou abrir isso aqui e o Jump vai perguntar para mim o que você quer fazer com o Y1. Eu tenho aqui que o limite superior de especificação dele é 15.100. Então nós temos um máximo que a gente não pode passar. Então o que eu quero com esta variável resposta é minimizá-la, tá? Eu quero minimizá-la e o ponto máximo aqui eu quero que seja 15.100. Eu não posso passar deste 15.100, ok? Vou deixar dessa forma. Já a variável resposta 2, eu tenho aqui nas minhas anotações que o limite inferior dela é 20.450, então eu vou querer maximizar ela, né? Vou querer que os resultados sejam altos e o menor resultado aceitável aqui é 20.450. Já para a variável resposta número 3, eu tenho uma especificação que ela vai de 1.95 até 2.05, então eu vou colocar um target, aqui eu quero um match target. O meu target é a nominal, é 2. O valor máximo é 2,05 e o valor mínimo é 1.95. Presta atenção o que vai acontecer aqui ao momento que eu clicar OK. Olha só, o Jump entendeu o seguinte: você quer com a variável número 1 aqui, a variável resposta, né, o teu resultado, você quer minimizar, tá? Ele está apontado para baixo e o valor máximo aqui aceitável está aqui em 15.100. Aqui você quer maximizar, mas ele não pode ser menor, né, do que 20.450. Então vem reto aqui e depois começa a subir. Esse ponto aqui é aquele ponto do meio lá, eu posso mudar ele inclusive aqui com o próprio mouse, sendo algo bem manual, tá? Então eu posso deixar ele maximizado aqui, minimizado aqui, e aqui nós temos um target onde esse pontinho aqui é o 2, esse aqui é 1.95 e esse aqui é o 2.05. Muito bem, eu setei, né? Eu ajustei o que eu quero que o Jump faça para mim.
agora eu vou lá e vou clicar para ele encontrar esse resultado. Então, jump maximiza aqui a minha desejabilidade, digamos assim, né? Essa seria a tradução literal dessa palavra. Então, maximizei, o jump rodou várias interações, né, entre os resultados e ele encontrou que se eu colocar A em -1, B -1, C -1, D -1, E mais 1 e F em 0,65, eu vou ter 92% dos meus desejos, né, das minhas vontades, dos meus objetivos encontrados, tá? Então, esse desirability, ele só vai ser 100% ou 1.0 aqui quando você encontrar os valores para todas as variáveis respostas ao mesmo tempo, exatamente do jeito que você quer, do jeito mais perfeito possível com os dados que você tem, tá? Vamos tentar entender o porquê do 0,92, tá? Por que ele não chegou ao 100? Olha só, a gente quer minimizar essa variável resposta aqui, tá? Ele poderia minimizar ainda mais, tá vendo que ele tem espaço aqui, ó, existe um espaço aqui para ele ainda minimizar essa resposta. Porém, se ele mover esse F um pouco para a direita, ele vai atender esse Y, mas ele vai deixar de atender um pouco o Y2, tá? Por quê? Porque ele vai diminuir esse Y aqui, enquanto que o meu objetivo é aumentar. E também ele vai acabar tirando o Y3 do meu target aqui de 2, certo? Quer ver? Ó, eu consigo mexer um pouquinho para cá, veja que o meu objetivo ele diminuiu. Eu melhorei o meu Y1, mas eu piorei o Y2, tá? Então eu posso desconfigurar isso aqui tudo, botar para maximizar de novo, e o Jump encontrou aí novamente uma resposta para isso, ok? Então, aqui é o primeiro detalhe desse vídeo, né? Isso é muito legal, economiza muito tempo aqui na otimização dos resultados. A gente pode, inclusive, pedir para o Jump guardar essa solução para a gente. Então, por exemplo, eu venho no botão vermelho e boto aqui, ó, Factors, Settings, Remember Settings, né? Lembra para mim desse ajuste. Então eu vou colocar aqui, esse é o ajuste maximizado, tá? Ajuste maximizado. Então ele lembrou aqui embaixo desse ajuste maximizado, ok? Agora detalhes importantes aqui. Vamos supor que você não pode trabalhar com este F em números quebrados, porque este fator, por exemplo, é algo que você não consegue lá na máquina, lá no seu processo, interpolar entre o menos e o mais e colocar em 0,65. Então você tem aí 2 ou 3 opções para trabalhar com o nível desse fator, e nós vamos fazer o seguinte, eu vou travar o nível desse fator F em uma posição que eu quero estudar, e eu vou maximizar novamente. Então eu venho aqui, ó, em Reset Factor Grid, olha só, ele vai abrir para mim todos os fatores, eu vou vir aqui no fator F e vou dar um Lock Factor Setting, eu vou bloquear este fator. Esta linha ficou sólida, eu vou colocar ele no +1, tá? Eu quero que o Jump agora maximize uma nova resposta, onde o F vai estar travado no nível +1. Então eu vou lá e vou maximizar isso novamente, tá? Então ele não encontrou nenhuma resposta, vou até fazer de novo aqui, né, para quem não pegou. Eu vou travar isso aqui de novo e vou pedir para ele maximizar. Ele maximizou, a resposta é exatamente a mesma de antes, porém com o F travado no mais, e agora eu tenho 0,76 no meu desirability aqui, ou seja, eu não consigo encontrar um resultado melhor que isso para as 3 variáveis respostas ao mesmo tempo, tá? Se a gente quisesse melhorar esse resultado, pessoal, dá para fazer, porém a gente tem que penalizar algum dos Ys. Por exemplo, vamos supor que você
decidiu que qualquer um dos resultados que a gente tenha para o Y1 é bom, ok? Então, tanto faz, o Y1 para mim aqui, ele é o menos importante, então eu vou fazer o seguinte, na otimização dos Ys, para o Y1, eu vou colocar aqui nada. Eu não quero fazer nada com o Y1, vou seguir com a maximização do 2 e encontrar um objetivo para o Y3. Essa barrinha aqui ficou reta, tá? Eu vou maximizar novamente isso e vamos ver o que ele vai encontrar. Ó, eu encontrei agora um resultado onde eu penalizei um pouco o Y1, né? E eu tenho melhores resultados para o Y2 e Y3. O meu desirability aqui foi para 94 e eu posso, inclusive, lembrar, né, deste ajuste. Então aqui é um ajuste sem considerar o Y1, né? Considerar o Y1. Então aqui eu vou salvando esses meus possíveis ajustes e se eu estou aqui tentando buscar uma outra combinação aqui, eu posso vir aqui e simplesmente clicar. Qual que era o ajuste maximizado? Era esse aqui. Qual que é o ajuste sem considerar o Y1? É esse aqui. Então eu posso ir salvando esses meus ajustes e depois voltar e clicar ali para buscá-los, ok? Então isso eu diria que o mais importante da função desirability aqui. Eu já poderia ter simplesmente maximizado e pedido para lembrar clicando aqui, tá? Mas o mais importante é você primeiro setar o que você quer nessa janela e depois pedir para o Jump maximizar, tá? Algo interessante que pode acontecer aqui, pessoal, é o seguinte, tá? Eu vou começar de novo aqui e eu vou mostrar algo que pode ser feito. Eu poderia ter, desde o princípio, salvado os limites de especificação em cada um dos Y. Então eu tenho aqui, ó, os spec limits do Y1, 15.100, que é o limite superior de especificação. Eu tenho aqui o spec limits do Y2, que seria no mínimo 20.450, e eu tenho um spec limits aqui do Y3 que vai de 1.95 a 2.05, ok? No momento que eu faço o meu Prediction Profiler e habilito esse Optimization and Desirability aqui, ó, ele já vem com isso aqui tudo setado aqui pra gente, conforme a gente ajustou lá nos Spec Limits do nosso, lá da nossa tabela mesmo, né? Então eu vim aqui e simplesmente vou em maximizar e ele vai encontrar aquela situação onde o F é 0,65 para maximizar o resultado dos 3 Y. Então daqui para frente, né, cada projeto vai ter as suas nuances, as suas particularidades, e a gente pode otimizar e maximizar a resposta aí para os nossos múltiplos Y, ou se fosse um Y só, da mesma forma. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês em mais esse vídeo. Quem ainda não se inscreveu no canal, vamos lá, deixa o like, se inscreve, ativa aí o sininho e vamos juntos. Forte abraço.